turminha do quinto ano, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de História e hoje vamos conversar sobre a República Nova. O que foi a República Nova? Bom, ela aconteceu aí de 1930 a 1985, né? E aí muitas pessoas, muitos estudiosos consideram esse período o período mais importante, foram 55 anos, que o Brasil passou de um país agrário, dependente de um único produto, que era o café, a uma nação industrial, produzindo os mais variados artigos, como carros, eletrodomésticos, produtos químicos. Então, muita evolução aconteceu aí nesse período. Foi uma época de grandes golpes de Estado. A democracia, regime político com que o povo escolhe seus representantes, foi destruída em dois importantes momentos. Em 1937, com o Estado Novo, de Getúlio Vargas, que foi no governo Vargas, os pobres foram favorecidos, o que levou à insatisfação da elite industrial e comercial do país, principalmente na instalação da CLT, que são as consolidações das leis do trabalho, e também em 1964 com o golpe militar, que apesar disso o povo brasileiro soube lutar e exigir os seus direitos, derrubando ambas as ditaduras. Então, gente, nesse período aí, ocorreram as duas ditaduras, a do Estado Novo e a do golpe militar. A primeira ditadura em 1937 e a do golpe militar em 1964, tá bom? Vamos ver um pouquinho, da era Vargas, tá? Muitos o consideram o brasileiro mais importante do século XX, Getúlio Domeles Vargas, o presidente brasileiro que mais tempo passou no poder. Transformou o Brasil de país agrário em país urbano, de economia rural em economia industrial. Entre 1930 e 1937, aconteceu a estabilização da República Nova. Os estados foram acalmados e o interventor federal, governaram quase todos. O maior problema deu-se em São Paulo, principalmente derrotado na Revolução. O principal derrotado, gente, naquele golpe lá do café com leite. Em 1932, estourou uma verdadeira guerra civil, que foi a Revolução Constitucionalista. Vargas assumiu o poder em nome das Forças Armadas e do povo e passou a governar por decreto-lei, assumindo, por isso, não apenas o poder executivo, mas também o poder legislativo. Ok? Em 1933 foi criada uma nova Constituição, que foi aprovada em 1934, que determinou fim do voto de cabresto. Vocês lembram, que o voto de cabresto era aqueles que as pessoas eram obrigadas a votar aí no que o seu patrão mandasse. Voto direto e secreto, exigência antiga para diminuir as fraudes das eleições, e extensiva às mulheres. Então, foi nessa época, em 1934, o voto passou a ser secreto e as mulheres também começaram a ter o direito de votar. Os direitos dos trabalhadores, jornada diária de trabalho, de 8 horas, descanso semanal, remuneração, férias, licença maternidade, multa por demissão e justa causa, proibição ao trabalho de menores de 14 anos e aposentadoria. Gente, todas essas leis de trabalho, nessa época de Getúlio Vargas, foram muito importantes e elas, graças a Deus, existem até hoje. Infelizmente, algumas estão sendo aí modificadas, derrubadas em benefício aí dos governantes, em benefício de quem tem mais. Mas os trabalhadores, conseguiram conquistar muitos direitos nessa época. Tiveram também a proibição de diferenciação salarial, Antigamente, o homem fazia a mesma coisa que a mulher e ganhava bem mais. E também tinha isso com relação à idade. Às vezes, um idoso fazia a mesma coisa e ganhava menos. Então, também tivemos isso. E a assistência a trabalhadores, no pós-parto, a trabalhadora. A pessoa poder ter realmente a licença maternidade. Bom, no final da década de 30, a situação se tornou instável mais uma vez. Getúlio Vargas queria cada vez mais poder e, por outro lado, vários movimentos sociais agiam contra o governo federal. Comunistas tentavam dar um golpe de Estado, Tentaram dar um golpe de Estado em 1935. Oportunidade que Getúlio esperava para ganhar mais e mais poder.
Vargas ainda hoje é considerado como herói pelos pobres. Ainda em 1935 surgiu A Hora do Brasil, que é mais conhecida atualmente como A Voz do Brasil, um programa de rádio criado para dar popularidade a Vargas. Tradicionalmente vai ao ar das 7 às 8 da noite e traz informações oficiais sobre o poder executivo, judiciário e legislativo. Bom, em 1937, foi feita aí a ditadura, certo? Foi chamado Estado Novo, escrita uma nova Constituição, a terceira da República, que colocava nas mãos todo o poder, nas mãos do presidente, os poderes executivo e legislativo. Determinava que os estados podiam sofrer intervenção, então se um governador não fizesse o que o presidente mandava, ele poderia intervir. Colocava a liberdade individual em perigo. Por exemplo, as pessoas não podiam ir a uma simples reunião, Esse simples fato de fazer uma reunião estava, sendo delimitado aí. As pessoas teriam que pedir permissão, teria que ser permitido. Ok? E também, a consolidação das leis trabalhistas, que estabeleceu as garantias de direitos aos trabalhadores, tá bom? Olha lá, continuando. A era do populismo, Essa era do populismo aí sobre Vargas, a época que ele ficou mais... Vamos lá. Novo regime, nova Constituição, a terceira em menos de 20 anos. Então, Eurico Gaspar Dutra, presidente que sucedeu Getúlio Vargas após ele se renunciar em 1945, promulgou a nova Constituição, substituindo a criada em 1937. A Constituição de 1946, reconhecida como uma das melhores já feitas no Brasil, garantia liberdade de pensamento, de expressão, direito à greve, mais autonomia para os estados, sistema de república federativa presidencialista para o Brasil e eleições diretas, e direito ao povo para todos os maiores de 18 anos, direito ao voto para todos os maiores de 18 anos, com exceção, gente, de analfabetos, cabos e soldados, que não poderiam votar naquela época. Bom, em 1951, Getúlio Vargas voltou ao poder, eleito pelo povo, gente. Mesmo ele tendo feito, a ditadura, tudo, ele tinha um grande prestígio pelas leis trabalhistas. Os pobres, ganharam muito aí com as leis que ele criou e ele conseguiu voltar ao poder eleito, gente, pela democracia, viu? Com dinheiro de empréstimos estrangeiros, Getúlio investiu nas indústrias que fazem siderúrgica, petróleo, transportes, Nesse governo foi criada a Petrobras, após a campanha O Petróleo é Nosso. A Petrobras ainda hoje é a mais importante, indústria aí, empresa aí do petróleo do Brasil. O final do governo Vargas foi marcado por tumultos que o levaram ao suicídio em 1954. E ainda existem, divergências sobre esse assunto. Com o suicídio de Vargas, assumiu o poder José Café Filho, que era o vice, que terminou o mandato até as eleições previstas para 1955. Durante seu governo, o Brasil passava por um período de recessão e, para evitar que isso se agravasse, organizou uma comissão para relevar a situação. Nas eleições de 1955, foi eleito, então, o mineiro Juscelino Kubitschek, o JK, talvez o presidente mais popular que o Brasil já teve. Ele era conhecido como presidente Bossa Nova, Bom, olha aí, gente. Seu governo buscou o desenvolvimento econômico, A nação, JK prometeu que o Brasil ia crescer 50 anos em 5. E para isso ele criou programas de desenvolvimento, favoreceu a instalação de empresas, criou a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste e Sudeste, enfim. O maior símbolo do espírito otimista e empreendedor foi a construção da nova capital, Brasília, que foi projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. A arquitetura moderna de Brasília foi a obra de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, tá bom, gente? Então, nas eleições de 1960 foi eleito o presidente Jânio Quadros, que ganhou as eleições empunhando bandeiras de moralidade e estabilidade,
Seu símbolo era a vassoura, que era para limpar a nação. Depois de um ano bastante tumultuado, Jânio renunciou em 1961, deixando o país em crise. Normalmente, quando o presidente renuncia ou morre, né, o vice-presidente assume. O vice de Jânio era João Goulart, que era chamado de Jango, conhecido como Jango. Ambos eram tidos como comunistas. Os políticos de direita tentaram fazer com que ele não assumisse, e o país entrou em um caos, num clima de guerra civil. Jango assume a presidência do Brasil, mas é deposto e exilado no Uruguai, sem qualquer apoio interno. E essa situação de instabilidade, né, e vários elementos juntaram-se para derrubar o Jango. As classes burguesas, os militares, os latifundiários e o governo norte-americano. Assim terminou mais um período na política brasileira. E aí, gente, inicia a ditadura militar, né? Essa ditadura de 1964 a 1985. Em 1964, né, os comunistas dariam um golpe para dominar o Brasil e os militares brasileiros derrubaram o presidente Jango, tomaram o poder, né, e começou aí a ditadura, certo? Havia dois tipos de golpista. Para os moderadores, o golpe deveria ser breve e destituir o comunismo e a corrupção e depois entregar o poder de volta aos civis. Para os chamados linhas duras, radicais, os governantes militares deveriam continuar. Hoje sabemos que as linhas duras venceram, né, nessa disputa. E aí esse golpe, né, durou aí de 1964 a 1985. Bom, o general Humberto Castelo Branco foi o primeiro militar a governar o Brasil. Depois de Castelo Branco, né, nesse governo, a maior preocupação era calar qualquer oposição. Então, soldados armados prenderam milhares de pessoas, políticos, intelectuais. Tinha muita censura, gente. O que era a censura? Você não podia falar, né, nada contra o presidente, você não podia dizer em um programa de rádio algo que prejudicasse o governo, você não podia falar a verdade, você tinha que simplesmente, né, calar, tá certo? Então, os jornais, as revistas, os demais meios de comunicação deviam ter aprovação prévia. O novo governo passou a ser administrado por decretos, que eram os atos institucionais, os AIs. Eles permitiam que o presidente legitimasse, né, sem a orientação nem a aprovação de ninguém. Tinha o AI 1, que determinava que o presidente seria eleito através da eleição indireta, e o Congresso Nacional, sem os oposicionistas. Tinha o AI 2, né, que extinguiu os partidos políticos, né, gente, ficando apenas aí o partido. Então, só existiam dois partidos, o Arena e o MDB. Bom, com o fim, né, do mandato de Castelo Branco, foi eleito presidente da República, através de eleição indireta, né, o general Arthur da Costa Silva. E aí tivemos aí momentos de perseguição, certo? Embora ainda utilizando forte violência policial, teve vários mecanismos de repressão, certo, gente? E em 1968, o general presidente, né, instituiu o AI-5, no qual teria plenos poderes para fechar o Congresso Nacional, caçar mandato de políticos, emitir juízos, ou seja, eles poderiam fazer o que quisessem, tá bom? Da maneira que achassem conveniente. E em agosto de 1969, morreu o presidente Costa Silva e assumiu o poder, né, uma junta militar, e em seguida o general Emílio Garrastazu Médici, né? No governo de Médici houve um crescimento econômico e a inflação diminuiu. Ocorreu a ampliação das estatais, né? E criou-se outras novas como a Petrobras, a Eletrobras, Telebrás, enfim. Esse período de crescimento ficou conhecido como um milagre econômico. E a economia ia bem, porém a maioria da população sofria com a epidemia, falta de investimento, não tinha habitação, educação, né? Era tudo muito desigual. Enfim, eram os ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Com o fim do mandato de Médici, assumiu o general Ernesto Geisel em meio à crise econômica. E o Brasil, né, tinha crescido economicamente e enfrentava a volta da inflação, certo? Ao término do seu governo, Geisel passou o poder para o governo João Baptiste, né, Figueiredo, que recebeu o país
em volta de dívida externa, inflação alta e uma grande e forte pressão popular. Figueiredo decretou a Lei da Anistia em 1979, né, concedendo o direito de retorno ao Brasil para os políticos que tinham sido exilados, expulsos. E já em seu governo começou aí, né, as campanhas para as diretas já, ou seja, para voltarmos, né, a ter direito aí ao voto. O projeto que garantiu a volta à eleição direta foi rejeitado no Congresso Nacional. Tá bom? E aí, né, o Brasil, nós temos essa imagem aqui, ó, que é um movimento do Brasil nas ruas de Brasília, diante do Congresso Nacional. O povo se manifestou exigindo o restabelecimento das eleições diretas para presidente da República, tá bom? Bom, pessoal, vocês vão resolver aí, né, as atividades das páginas 257 e 258. 257 e 258. Bom, pessoal, então vocês pausem o vídeo, resolvam a atividade e vamos, né, corrigir, tá bom? Primeira página aí, né, página 257, diz assim, ó. Ligue de acordo com o significado, nós vamos ter democracia e ditadura. Democracia, gente, sistema político em que os cidadãos elegem seus dirigentes por meio de eleições. Ditadura, governo autoritário, exercido por uma pessoa ou um grupo de pessoas em que os direitos individuais são restringidos. Então, é só ligar aí um ao outro, tá bom? Complete o quadro com os dois importantes momentos que suspenderam a democracia do Brasil. Aí nós temos 1937 e 1964. Bom, em 1937, a ditadura foi estabelecida por Getúlio Vargas, que foi o chamado Estado Novo. Em 1937, você vai escrever no quadradinho aí. A ditadura foi estabelecida por Getúlio Vargas, o chamado Estado Novo. 1964, os militares brasileiros derrubaram o presidente Jango e tomaram o poder. Começava a ditadura militar. 1964. Os militares brasileiros derrubaram o presidente Jango e tomaram o poder. Começava a ditadura militar. Terceira questão pede para você preencher os quadradinhos com as letras que estão faltando e descobrir o nome do movimento ocorrido em São Paulo, né? Então, nós vamos ver aí Revolução Constitucionalista. Revolução Constitucionalista, tá bom? Quarta questão, você vai escrever aí a sequência dos fatos, né? Pois eles estão desordenados. Gente, eu vou começar lendo, né, o primeiro fato e depois dar uma sequência para vocês, para a gente não ler tudo e depois ver a sequência correta. Então, eu vou começar lendo do primeiro. Então, o fato número um aí que aconteceu, né? O número 1 que aconteceu aí, certo? Foi, né? Os militares tomaram o poder, derrubando Jango. Começava a ditadura militar. Número 1. 2. Os militares estavam divididos em dois grupos, moderados e linhas duras, os quais, quando tomaram o poder, disputaram entre si o comando do país. Ganharam as linhas duras. Então, aqui é o 2. Tá? 3. Uma das primeiras medidas foi encomendar uma nova Constituição. Então, 3 é aqui, ó, uma das primeiras medidas. Gente, peraí, só um minutinho, mudar aqui a ferramenta. Uma das primeiras medidas foi encomendar, né, a Constituição, uma nova Constituição. Então, aqui foi o 3. 4. Os militares passaram a governar o país por meio de atos institucionais, né? O pior dele, gente, foi o AI, no qual foi possível fechar até o Congresso Nacional. 5. Ernesto Geisson, militar moderado, iniciou o processo de abertura política, lenta, gradual, né?
mas ele teve esse início. 6, por último, a campanha das diretas já foi divulgada por todo o país, mas a eleição do presidente ainda foi feita de forma indireta. Então fica aí, ó. 6, 1, 5, 3, 4, 2. 6, 1, 5, 3, 4, 2. Ok? Getúlio Vargas foi apelidado Mãe dos Ricos e Pai dos Pobres. Pesquise por que, né, desse apelido e escreva com suas palavras o que você descobriu. Gente, Getúlio Vargas, ele conseguiu, né, fazer o Brasil crescer, né, na indústria, o que beneficiou muito aos ricos, e ao mesmo tempo ele conseguiu, né, atingir as camadas pobres com as leis trabalhistas, por exemplo, que modificou completamente a vida dos pobres, né, deu um amparo muito grande, um amparo muito social aos pobres, então por isso o apelido. Mas vocês podem colocar aí, né, com as palavrinhas de vocês. Sexta questão. Você concorda que a imagem abaixo representa o período da ditadura militar no Brasil? Justifique sua resposta. Bom, no período da ditadura nós sabemos que nós não podíamos expressar nossa opinião. E aí nós temos a imagem, né, de uma pessoa tampando, né, abafando a fala da outra pessoa. Então, eu acredito que vocês vão responder sim, né, e vocês podem aí justificar. É uma perguntinha pessoal, tá bom? Bom, gente, com isso nós encerramos aí, né, a nossa aula de história. E nos encontramos na próxima aula para dar continuidade aí ao assunto, né, dessa nossa fase, tá bom? Já chegando aí aos dias atuais, tá bom? Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau.